A fé, então, se manifesta através dessa onipotência simbiótica no recém-nascido. E depois a fé vai se diversificando, vai assumindo vários estágios conforme a idade e a maturidade da pessoa. E o importante é sempre saber que a fé pertence, é propriedade de cada pessoa. Isto eu friso muito, porque através da vivência o homem perde esta noção, transferindo a propriedade de sua fé para metas nem sempre corretas, nem sempre saudáveis. Pois bem, a fé vai acompanhar o homem do início, desde recém-nascido, ou quem sabe mesmo desde a vida intrauterina, até a morte, quem sabe além da morte. É claro que aí já é uma filosofia. Cada um vai tirar sua conclusão, mas pelo menos dá para perceber, dá para analisar que muitas pessoas à beira da morte, sofrendo, perdendo já todos os outros poderes humanos, todos os poderes mentais, como a razão, a inteligência, a memória, enfim, a cognição. O homem tem fé, ainda que moribundo. Isto é impressionante. Nós, como médicos, muitas vezes saímos consolados diante de pessoas que em fase terminal, quando deveriam estar no desespero total, estão num estágio de fé incomparável, que não é a medicina que pode dar, nem a filosofia, quem sabe nem outras ciências. É somente este metapoder em quem o homem está crendo, ou no que ele está crendo, para acompanhar nessa transição da vida para a morte. Então nós estamos vendo como a fé acompanha o homem do início ao fim da vida. Percebemos aí que a fé é imanente, isto é, faz parte da natureza humana. Há muitos teólogos que dizem: se Deus é amor, o homem é fé. E através da sua fé, ele comunga com o amor de Deus. É razoável pensar, é razoável ter estas afirmações confortáveis. Agora então, vamos ver quais são os produtos da fé. A fé é uma central produtora tremenda. O que ela produz não podemos imaginar. Como dissemos, ela produz a filosofia, produz a teologia, produz a ciência, produz as habilidades, enfim, produz a vida comum, a vida de qualidade e a qualidade de vida, para resumir. Assuntos que já vimos anteriormente. Esta fé é sua propriedade.
o que você vai fazer com ela? Colocá-la na filosofia, na teologia ou religiões, colocá-la na ciência, colocá-la no próprio homem, ou numa torcida de futebol, ou num astro, ou num modo de viver. Você é dono. Você é que escolhe. Como dizia Sartre, o homem é a sua escolha. Enfim, digo eu, o homem é a escolha da sua fé. É interessante meditarmos sobre isso, porque este poder humano que acompanha o homem está relegado a uma segunda categoria, quem sabe até terceira categoria, dando muito mais importância o homem ao objeto da sua fé do que a própria fé. Isto é, o produto da sua fé do que a sua própria fé. Notem bem, nenhum ser humano pode mudar a sua fé, porque ela é natural e imanente, pertence à natureza humana. Mas o objeto da fé, a meta da fé, a gente pode mudar, desde que pela liberdade, pelo livre arbítrio que temos, podemos escolher as metas em que crer ou no que crer. Isso é muito importante na escolha dos nossos objetivos de vida. A fé vai varrendo todas as áreas da vida. Se nós formos perceber e analisar, ela entra em tudo. É porque acreditamos que corremos atrás. Desde o momento em que nós acreditamos em algo ou em alguém, passamos a correr atrás. Isto é, acreditar e crer. Isto é, se envolver. O crer já é envolvimento. E quando se envolve usando a razão, usando a inteligência, então nós podemos escolher. E escolhendo, vamos já agir. É simples, é simples. Acredito, creio, confio e vou agir. Portanto, de um lado, acreditar e crer é pensamento. De outro lado, confiar e agir é ação. Então, a fé é pensamento e ação. Claro que, se formos analisar a filosofia, vamos começar pela filosofia. Desde Tales de Mileto, sempre citamos Tales porque ele foi o primeiro, século VI a.C., ele foi o primeiro a buscar qual é a realidade do universo, qual é a realidade do homem, qual é a realidade de tudo. Na sua sabedoria, Tales achou que fosse a água. Então, a partir da água, tudo se explicava. Aí vieram os outros pré-socráticos que foram acrescentando e mesmo mudando. Enquanto Tales de Mileto acreditava em um só elemento, a água, como realidade, a realidade que tudo explica, já outros pré-socráticos
acreditavam em vários elementos, como o médico Empédocles, que acreditava em 4 elementos: o ar, o fogo, a terra e a água. Então, um acreditava num elemento só, isto é, no dizer filosófico, era um monista. Monista porque um só elemento. E já Empédocles acreditava em 4 elementos como a realidade do universo e da pessoa. Então ele já era um pluralista, monista e pluralista, dependendo de como nós acreditamos em um elemento como a realidade da existência ou acreditamos em vários elementos. Isso é filosofia, claro. Então eu estou começando pela filosofia. A filosofia tem esta visão. E se formos analisar todos eles, vamos ver que cada um foi achando o elemento da sua realidade. Até o dia de hoje, quando René Descartes achou que o elemento que poderia tudo explicar seria a razão humana, vindo daí o racionalismo, outros seguiram o mesmo caminho, viram outros elementos, veio o materialismo e hoje em dia, na filosofia pós-modernista, vamos perceber que não se acredita mais em nada. Houve uma desconstrução. Isto é, desligaram a filosofia de todos os elementos anteriores e não se sabe em que crer para apresentar. Ora, aí há um contraste muito evidente. Todos os filósofos, não só gregos, mas antes dos gregos, quer babilônios, quer egípcios, todos eles partiram da fé, do metapoder. Todos eles começam assim: eu acredito que tudo se explica pela água. Mas, em primeiro lugar, ele estava acreditando. Portanto, todos partiam da fé. Por isso que chegamos à conclusão que o elemento que tudo explica é a fé. A fé humana explica tudo, porque todos os pensadores, todos os cientistas, inclusive todo homem comum, todos partem da fé. Acreditam e daí percorrem a trajetória da fé. Vejam como você tem um poder comum a todos esses grandes pensadores, cientistas e teólogos. De onde eles partiram, você pode partir. Acreditar num objetivo e correr atrás, se esforçar para alcançar esse objetivo.